estão sendo executados aqui. Então, na realidade, a ideia dessa fala de hoje é falar um pouquinho sobre o case que nós no Avaí tivemos nesses últimos 2 meses. Ele surgiu de uma necessidade que eu acho que ela é uma necessidade de todos os clubes, especialmente dos clubes menores que tentam, de uma forma até desleal, competir com os grandes clubes do Brasil, com uma diferença de receita enorme, com talvez estruturas menores, mas disputando a mesma competição. Então, quando a gente analisa, principalmente quando a gente vê os principais relatórios de análise financeira dos clubes europeus, e, enfim, a divisão das receitas, elas se dividem basicamente em 3 categorias de receitas recorrentes e uma eventual, que são as receitas recorrentes do direito de TV, as receitas comerciais, as receitas do departamento comercial e as receitas de match day, de bilheteria, e a receita eventual de transferência dos atletas. Então, quando a gente avalia a necessidade de incrementar as receitas de um clube como o Avaí, por exemplo, tratando especificamente desse caso, a gente percebe que, por mais esforço que o clube faça, e existe um esforço ainda a ser feito, né, sempre, né, um constante crescimento, mas a gente percebe que essas receitas elas acabam ficando limitadas, especialmente se a gente avaliar uma por uma. Então, o direito de televisão, ainda que o contrato a partir de 2019 preveja uma distribuição um pouco mais igualitária, mas ainda assim é uma diferença muito grande entre os que mais recebem e os que menos recebem. As receitas comerciais, como patrocínio, licenciamento, merchandising, a cessão dos espaços, camarotes, enfim, todas aquelas receitas que se englobam, né, nessa categoria de receitas comerciais, elas também são limitadas. São limitadas pelo tamanho do clube, são limitadas pelo próprio espaço que a gente oferece, pelo mercado que a gente está, pela exposição que um clube pode oferecer ao seu patrocinador. E, finalmente, a receita de bilheteria, a mesma coisa, existe uma limitação de espaço, existe uma limitação do quanto a torcida compra, o desafio de a gente ter sempre o estádio cheio, quanto a torcida compra, a nossa ideia de vender os season tickets, ou de vender os planos de associação. Então, tudo isso, por mais que o clube faça um esforço, e esse esforço tem sido feito, acaba sendo limitado. Talvez a única dessas receitas todas que dependa exclusivamente do clube, um acréscimo de receita, sejam as transferências de atletas, então, que é uma receita eventual. Ela não, apesar de entrar em alguns orçamentos de clubes, talvez não deveriam, né, porque não existe uma certeza na negociação dos atletas, mas a gente sabe que um trabalho bem feito de base, de formação, de aproveitamento desses atletas nos elencos, acabam culminando com uma receita importante de transferência. Mas esse é um processo longo, é um processo que depende de uma continuidade em gestão. Então, não é um processo tão simples assim, e a gente não consegue um resultado tão imediato. Então, basicamente, o diagnóstico que se chega é que o clube precisa buscar formas alternativas dentro dessas receitas que já existem, formas alternativas de captação e alternativas de captação, ou seja, criar novas formas de captação, criar novas receitas. E, dentro desse conceito de criar uma receita que não existe ou não existia para os clubes de futebol, o Avaí tomou uma decisão corajosa, na minha opinião, da sua diretoria, de apostar na tecnologia, a criptomoeda. Então, basicamente, eu vou dividir aqui, até para não tomar muito tempo, mas vou dividir em três etapas: o que era o projeto, o que consistia o projeto, qual foi o resultado e qual foi a avaliação que a gente fez.
Então, basicamente, a ideia era emitir um número X. Nós emitimos 20 milhões de tokens, né, que são uma variação de uma criptomoeda, 20 milhões de tokens ao custo de $1 cada token, com o objetivo de captar recurso para os clubes para financiar os projetos do clube. Então, essa receita, quando entrasse para o clube, seria utilizada 50% na infraestrutura do clube, que acho que isso é uma questão importante, né? Que não é um dinheiro que seria gasto exclusivamente com atletas ou indiscriminadamente. Então, existia uma destinação já pré-determinada, 50% para a infraestrutura, 25% para a quitação de dívidas que existem e 25% para efetivamente investimento no futebol, porque o objetivo principal, o objetivo final desse projeto, e é o objetivo final do Avaí, é se tornar um clube estável na Série A. A gente subiu em 2014, caiu em 15, subiu em 16, caiu em 17, subimos de novo. Então, essa subida e descida gera um prejuízo enorme para o clube, pela dificuldade de a gente fazer contratos longos, até pela repercussão que tem a queda e a impossibilidade de a gente diminuir o salário dos atletas em razão da legislação trabalhista. A gente não tem como prever um salário para a Série A e um salário para a Série B, então isso dificulta muito a nossa gestão. Então, essa iniciativa e esse objetivo principal de se manter como um clube na Série A, para isso, recursos são necessários. Então, a gente tinha e fomos apresentados para esse projeto por 2 empresas inglesas, uma muito mais focada na questão da divulgação, do PR, né, das relações públicas, e uma de, efetivamente, tecnologia, que detinha o conhecimento técnico para que a gente pudesse tocar esse projeto. Então, basicamente, a gente vislumbrou 2 perfis de investidores. O primeiro perfil, que é o investidor efetivamente de criptomoeda, que é um investidor que não está no Brasil, na sua maioria, investidor que está na Ásia, no leste europeu, e que era um investidor que a gente acreditava que faria a maior parte do investimento, e que foi efetivamente o que aconteceu. E o investidor brasileiro, o torcedor do clube, que a gente sabia que representaria uma fatia muito menor, mas que é importante, ao passo que o nosso projeto original era de que os detentores dessa moeda, desse token, eles teriam acesso a experiências, basicamente experiências exclusivas com o clube, que só teriam acesso a partir do momento que fossem detentores desse token. E aí a gente criaria uma outra fonte de receita, que é uma fonte que eu vejo que nos clubes, principalmente aqui no Brasil, é pouquíssimo utilizada, que é vender experiências. Então, o futebol vende, o produto futebol, na minha visão, vende nada mais do que a emoção, né? Então, o que as pessoas compram é a emoção, é a experiência de estar num jogo de futebol, de torcer para o seu time, de fazer parte daquela agremiação, de alguma forma. Então, vender experiências, vender a possibilidade desse torcedor participar do dia a dia do clube, ou participar de alguma forma, de alguma situação que o clube esteja envolvido, é uma fonte de receita pouquíssimo utilizada aqui no Brasil. E existia, como se comprovou, uma tendência mundial de que essas criptomoedas fossem utilizadas. Pouco depois do nosso anúncio, PSG, Juventus, Cardiff, agora o Sporting de Lisboa, vários clubes anunciaram a sua intenção de também utilizar as criptomoedas como fonte de financiamento. Então, isso para a gente demonstra que a gente adotou essa estratégia num tempo certo, porque certamente após a entrada desses clubes, que são os grandes players mundiais, dificilmente um clube do porte do Avaí teria condições de se engajar num projeto nesse sentido, pelo apelo. Então,
aí já caminhando para o resultado que nós obtivemos, então, dos 8, esse projeto previa que, para que esses recursos fossem efetivamente transferidos para o clube, nós precisaríamos captar um mínimo de 8 milhões de dólares. 8 milhões de tokens vendidos e distribuídos. Então, nós distribuímos, ao final, 5 milhões, que dá, em reais, aproximadamente 18 milhões de reais, ou 60% do orçamento do clube para o ano de 2018. Então, isso é significativo, na minha visão, no sentido de que se demonstrou, de alguma forma, ainda que não alcançamos o resultado, e ainda que, infelizmente, a gente não conseguiu efetivamente transferir esses recursos para o clube, porque era uma das regras do projeto, a gente conseguiu demonstrar que há viabilidade, que existem mercados fora do Brasil que estão dispostos, sim, a investir no futebol, estão dispostos, sim, a investir no futebol brasileiro, de alguma forma. Se esse não é um investimento diretamente voltado para o futebol, é um investimento muito mais de tecnologia ou até mesmo um ativo financeiro, mas ele está lastreado num clube de futebol, na imagem de um clube de futebol e de um mercado que chama a atenção de muita gente. Então, o legado que ficou para a gente foi esse. A gente teve uma repercussão positiva em todos, principalmente na mídia esportiva e na mídia especializada. Então, a gente conseguiu colocar o nome do Avaí, algo que nunca tinha acontecido anteriormente, nos principais jornais esportivos da Europa, nos canais ou nos portais especializados em criptomoedas, na imprensa esportiva nacional e local. Então, isso trouxe uma notoriedade grande para o clube e, talvez, o mais importante do que tudo isso, e o que a gente ainda não consegue mensurar financeiramente, mas é o recado, a mensagem que o clube passa para o mercado, que é a mensagem como o clube se coloca no mercado, que é um clube que está disposto a procurar formas alternativas no mercado tão quadrado como é o mercado dos clubes de futebol no Brasil. É uma mensagem que se passa de que o clube está disposto a investir, atuar em novas áreas de investimento, enfim. O clube se coloca como um clube que está disposto a inovar. E quando eu ouvi ontem, não sei se todos estavam presentes, mas ontem na palestra do Kelvin, do Basquete Joinville, do presidente da CBT, o Vestrup, e do Paulão, do vôlei, os três falaram, de alguma forma, elementos, ou trouxeram elementos do que estavam nesse projeto. O Kelvin falou que, para a reestruturação do Joinville, eles tiveram que procurar formas alternativas de financiamento, que foi o que nós fizemos com esse projeto. O Vestrup falou sobre, através do Clube de Benefícios, o que eles estão vendendo ali são experiências, que era exatamente um dos produtos que esse projeto pretendia entregar. Então, experiências. Então, a CBT, através do presidente, entendeu o que a experiência, a importância da experiência para o torcedor, e está tentando monetizar com isso, que é exatamente o que nós tentávamos fazer. E o Paulão falou sobre a aproximação deles junto à ACAT, aqui em Florianópolis, então, empresas de tecnologia, que foi também um ponto importantíssimo nesse nosso projeto. Para finalizar, e eu deveria ter feito isso no início, não fiz, só registrar a presença do Dr. Gustavo Caldeira, que é o jurídico da BGA, que foi a empresa que nos deu toda a assessoria jurídica e técnica para que esse projeto, nós no Avaí, que não tínhamos a expertise, pudéssemos ter a segurança de que, tanto juridicamente quanto do ponto de vista tecnológico, nós daríamos toda a segurança necessária para o nosso torcedor aqui, investidor, e para o investidor de fora. Então, basicamente, finalizando aqui para dar espaço para os demais colegas, essa foi a experiência do clube. A gente avaliou como extremamente positiva
e é difícil a gente, no futebol, avaliar experiências como positivas quando a gente não alcança o resultado final. Mas a gente alcançou outros resultados, que eles talvez não sejam mensuráveis nesse momento, mas que passamos o recado, passamos uma mensagem para o mercado, de que o Avaí Futebol Clube é um clube que está disposto a inovar, é um clube que está disposto a buscar receitas, e é um clube que entendeu as limitações das suas receitas e, ainda que busque incrementá-las, busca fontes alternativas. Então, a minha mensagem era essa. Gostaria de ouvir atentamente os meus colegas e fico à disposição também para perguntas, questionamentos aqui ou depois. Obrigado.